Bom dia, turma, tudo bem? Como eu já coloquei para vocês lá no nosso ambiente AVO, eu vou deixar aqui algumas orientações, né, em cima daquele material onde já foi colocado lá dentro do ambiente na pasta do professor. O que acontece? Quando a gente fala sobre uma análise SWOT, a gente fala que a empresa ela precisa estar utilizando essa ferramenta como um diagnóstico, né? Aonde, para que esse teu negócio esteja bem estruturado e orientar a empresa o qual rumo, ela precisa fazer essa análise SWOT. Essa análise SWOT nada mais é do que você analisar as variáveis internas e as variáveis externas. O que compõe a variável interna da empresa? A força e a fraqueza de uma empresa. Tá ok? E a variável externa, a oportunidade e as ameaças. Então, como que funciona isso? É simples. Quando você fala de oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, você precisa medir. A minha empresa, ela se orienta como? Qual é a força que a minha empresa tem? E aí lá no slide eu coloco lá como o que a minha empresa faz bem. Qual é o recurso que essa minha empresa tem, que pode fazer como isso seja visualizado de força. Entendeu? Agora também eu posso fazer a pergunta, o que eu posso aproveitar de melhor de recurso único que a minha empresa tem? E eu posso garantir isso como uma força. A fraqueza já é o inverso também. O que eu posso melhorar? Entendeu? Então é muito importante que as empresas tenham esse tipo de atividade, que é analisar. Já dentro das externas, nessas variáveis externas, ela precisa se orientar da seguinte maneira: a minha oportunidade, qual é a minha oportunidade no mercado disponível no momento? E a partir disso, ela começar a implementar. A minha oportunidade está condizente com a minha força? Eu posso colocar isso de maneira que tenha uma visibilidade melhor para o meu desempenho da minha empresa? Mas eu também posso analisar o seguinte: a minha fraqueza, ela pode estar relacionada à minha ameaça. Por exemplo, quando eu pergunto o que eu posso melhorar e a ameaça é: isso pode me prejudicar na minha fraqueza? Então eu preciso ter um grande cuidado na hora que eu coloco as minhas oportunidades. Eu preciso entender dentro da matriz SWOT que ela começa a participar da seguinte maneira: a minha oportunidade, qual é a mudança que a empresa tem sofrido, que o mercado tem sofrido atualmente, entendeu? De hábito. Qual a mudança do meu consumidor dentro dessa ameaça? Eu preciso ver a diversificação de mercado, os novos entrantes, o aumento de venda, isso tudo como vem funcionando. Então eu preciso analisar isso muito bem para que eu, dentro dessa matriz SWOT, possa fazer essas análises. Uma outra matriz que a gente utiliza dentro de um portfólio de produto, que eu coloquei lá no slide também, é a matriz BCG. O que funciona essa matriz? Ela é uma matriz de crescimento do mercado, onde eu pretendo analisar como que anda esse crescimento dentro dessas variáveis. E funciona da seguinte maneira: ela tem a estrela, tem a oportunidade, como que a gente chama também de ponto de interrogação, ela tem chamada vaca leiteira também, e tem o abacaxi. E pelas figuras a gente já começa a entender mais ou menos como que elas funcionam, tá ok? O funcionamento delas é assim: a estrela, qual o aumento atrativo que tem dentro do mercado? Você vai colocar um produto, por exemplo, hoje a gente vive produto de smartphone. Qual é o crescimento? O que eles querem? Aí eu vou lá e produzo um equipamento que seja compatível a esse mercado de estrela, que a gente sabe que ela pode gerar um bom recurso para a gente, tá ok? Uma outra coisa, mas também ela exige dentro desse estrela um investimento significativo, tá ok? Agora, quando eu vejo dentro da minha oportunidade, dentro da matriz BCG, inicialmente ela utiliza poucos recursos, mas a perspectiva de crescimento pode melhorar. Aí eu coloco, será que isso pode ou não? Quando ela passa para a estrela, eu aumento esse recurso. A vaca leiteira não. A vaca leiteira é aquilo que gera recurso e ela não exige muito investimento, tá ok? E também eu posso entender que esses recursos são realocados, tá ok?
Agora, quando a gente fala dentro da matriz BCG, que você coloca o teu produto e ela já cai automaticamente, que ela gera pouco recurso para a tua empresa, ela não tem mais um crescimento dentro do mercado e que ela não vai melhorar meu negócio, eu descarto isso. Então, como que eu analiso essa matriz? Simples. Eu olho para um crescimento de mercado. O que o mercado hoje exige? Ela exige um smartphone de última geração. Eu coloco lá dentro da estrela. Só que eu preciso entender que isso vai me consumir um custo muito maior. Tá ok? A vaca leiteira, ela já se estabilizou dentro desse mercado, tá ok? E a oportunidade, ela fica a todo momento transitando dentro da empresa. Mas quando a gente fala dessas matrizes, eu preciso entender estratégia que eu vou estar alinhando junto com o meu ciclo de vida do meu produto. Quando eu falo isso, uma estratégia bem legal que é utilizada nas empresas é de diversificação. O que é diversificação? Eu produzir um produto de acordo com o mercado do momento. Eu vou analisar esse mercado e vejo essa oportunidade e acabo analisando isso e colocando o produto. E aí eu vou fazer análise SWOT, vendo aonde que eu vou implementar, aonde eu posso modificar e tudo, e participar. Eu coloquei lá para vocês um ciclo de vida de venda, onde a gente tem a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio, onde cada uma tem uma fase. Leiam aquele material que vocês vão entender que na introdução é a entrada desse produto novo dentro do mercado que eu estou diversificando, entendeu? Dentro do crescimento, eu preciso fazer manutenções e especializar aquele produto de maneira que ele fique bem adequado. Dentro da maturidade, eu preciso continuar inovando, porque eu entro dentro de uma maturidade que venha, que acaba tendo assim, será que eu vou para o declínio ou volto para o meu crescimento? Então, dentro da maturidade, eu preciso fazer esse alinhamento. E se eu não modifico o meu produto, eu tenho e tende a cair dentro de um declínio muito rápido, entendeu? Desculpa aí que acabou desligando aqui um pouco aqui para mim o monitor, mas vamos voltar aqui. Dentro da maturidade, esse declínio pode acontecer se eu não faço essa minha diversificação. Uma outra questão é, o que é essa diversificação? O mercado, eu preciso expandir o meu ciclo de produto dentro de novos mercados. Então, qual que é a principal vantagem de diversificar isso? É eu alargar minha carteira de cliente, de consumidor, onde eu vou trazer novos benefícios para uma determinada área, para um determinado segmento. Por isso que fica bem importante quando a gente coloca aquela questão da segmentação do produto. Então, a gente, quando diversifica isso, a gente está colocando a nossa empresa, o nosso produto de uma maneira mais ampla. E o que acontece isso? Quando a empresa só trabalha com um tipo de segmento, ela fica refém somente daquele segmento. Eu trabalhei numa empresa onde a empresa só fazia um determinado tipo de serviço. E aconteceu pela crise do mercado, pelo desenvolvimento, outras empresas entrando dentro do mesmo segmento, que a empresa começou a perder muitos clientes. E ela não tinha para onde ir. E aí o que aconteceu? Infelizmente a empresa entrou em falência, porque outras empresas começaram a distribuir, a prestar o mesmo serviço, e aquela empresa acabou não se modificando, não se reinventando, não modificando, fazendo essa diversificação do teu trabalho, do teu serviço. E aí ficou estagnado dentro do mercado, onde as outras empresas se especializaram e colocaram isso. E o que a gente pode falar? A empresa precisa de diversificar, tá ok? Um outro slide que eu coloquei é sobre a questão dos princípios éticos. É bem importante isso. Dentro de uma estratégia de marketing, eu preciso entender que os princípios éticos são importantes para uma organização. E essa ética também, ela mostra ao seu público seus valores e os valores e a imagem da empresa. Tá ok? Como que funciona isso?
eu como empregado preciso entender que eu tenho alguns princípios éticos a serem cumpridos para a empresa, ou o meu empregador. E eu coloquei lá algumas obrigações legais que eu, como empregado, preciso ter para o meu empregador. Então, o que é? Quando eu trabalho numa empresa de venda, eu preciso entender, o vendedor ele deve ter e observar as instruções que as empresas passam. Não adianta eu querer fazer algo que eu queira, veio da minha mente. Não, preciso obedecer às instruções da empresa. Um outro que coloca é a devida agir de acordo com o que a empresa se propõe, entendeu? O vendedor também ele é responsável também pela propriedade da empresa. O que é a propriedade? É zelar pelo que a empresa coloca na mão dele, seja um computador, seja um carro, seja um telefone, que a empresa precisa entender que esses recursos que ela coloca em sua mão tem que ter uma determinada responsabilidade por sua parte. E também uma outra coisa também que a gente precisa ter é que a empresa espera uma lealdade nossa. Muitas das vezes existem algumas empresas, alguns vendedores, desculpa, que acabam participando sobre as estratégias de uma empresa. Ela participa e o vendedor acaba abrindo a estratégia para outras empresas concorrentes. Isso é deslealdade. Isso, a gente acaba ferindo um princípio ético. E uma outra questão é que a gente não deve repassar essas informações para outros concorrentes. E contrapartida, a gente precisa entender que o vendedor deve repassar as informações do mercado para a empresa, para que ela possa estar diversificando o mercado, colocando isso de maneira mais abrangente, fazendo com que essas estratégias tenham uma relevância para a empresa, entendeu? Essas são algumas funções legais. Agora, por outro lado também, as empresas também precisam ter uma responsabilidade legal também para os seus vendedores ou para os seus empregados. A empresa deve respeitar qualquer contrato. Eu preciso entender que a empresa também precisa respeitar o contrato que ela tem comigo legal, entendeu? Que são lá pagar o fundo de garantia, INSS, o salário. Um dia a gente vê a gente vem sofrendo no nosso Rio de Janeiro algumas questões sobre isso que as empresas acabam não pagando, entendeu? Uma outra questão é, a empresa deve agir de boa fé. Infelizmente, tem algumas empresas que acabam agindo de má fé, falando que vai te dar um determinado benefício e acaba não dando esse determinado benefício também. A empresa deve reembolsar os vendedores as despesas razoáveis, e aí a gente entra a contrapartida, né? Que a gente coloca lá, o vendedor deve agir de maneira responsável, e a empresa também. Infelizmente, quando a gente fala de que deve ser reembolsar algumas despesas, o vendedor acaba utilizando de má fé e acaba não colocando uma nota fiscal adequada. Então a gente precisa ter esse cuidado. E também a empresa deve alertar o vendedor de qualquer risco ou trato dentro do negócio dela. Um vendedor que trabalha com algum tipo de contrato, algum tipo de segmento dentro de empenho, a empresa precisa mostrar para o teu vendedor e responsabilizar-se disso para si, porque muitas das vezes o vendedor faz o trabalho e a empresa acaba jogando para cima do vendedor, ele que é o culpado. Não, a empresa precisa entender que o negócio é dela, o vendedor é um intermediário dessa questão, tá? E uma outra que é, continuando, a empresa deve proteger esse funcionário para qualquer tipo de situação jurídica que possa acontecer dentro desse mercado. Então, assim, esses slides que eu acabei de colocar para vocês, estudem isso. Eu acho que é de relevância, onde a gente precisa entender sobre essas matrizes, onde a gente precisa entender sobre o processo ético, o processo administrativo, o processo estratégico, tá ok? Então, qualquer dúvida que tenham, por favor, entre em contato comigo, como muitos já estão fazendo, né? Que é colocando lá suas dúvidas, implementando tudo isso para mim. Como eu sempre digo, estou aqui para ajudar no crescimento profissional e na qualificação de vocês para o mercado. Muito obrigado, tá ok? Um abraço a todos.